bem, mas tem gente que está desempregada. O seu filho, às vezes, está na droga, mas você tem filho. Tem gente que sonha em ter um filho e não tem. Eu conheci essa semana atrasada, uma mãe que perdeu um filho com 45 anos, em plena saúde. Veio uma doença e em 30 dias ele morreu. Então, queridos, entenda, você tem vida, você tem saúde, você habita, você tem um Deus que habita dentro de você. Não deixe que a situação de fora mude o que você é por dentro. Eita glória! Se o mar te submergir, a mão do Senhor te faz andar sobre as águas. Amém? Aleluia. Consolo para vidas aqui nesse lugar nessa manhã. O Senhor está sendo refúgio. Tá, Genevaldo? O Senhor está enxugando as tuas lágrimas aí no teu lugar. E de outros irmãos aqui também presentes. Deita no colo do teu pai. Ele é lugar seguro. Coloca a cabeça no peito dele. Deixa ele falar contigo nesse dia de hoje. Ele não é Deus distante, não é Deus de longe, não é Deus de perto, Ele é Deus de dentro. Ele mora dentro. Ele trouxe o refrigério para dentro de nós, a cura para dentro, a segurança, o livramento está aqui dentro de nós. Olha para dentro de você, olha o Deus que cuida de você. Ei, você pode declarar: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me sustentou o Senhor. Desde o começo desse ano de 2026. O ano está quase acabando e Deus vai continuar te sustentando. Pela graça, pelo Espírito. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Obrigado, Edu, obrigado, Marilda, Júnior, toda a equipe, né?
Junei, meu amigo. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Diz assim, vou ler o versículo 25 primeiro. Diz assim, olha. Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. E vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, olha, aí está a sunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E respondeu ela, vai tudo bem. E chegando ela, o homem de Deus, no monte, abraçou os pés dele, e Geazi chegou para tirar, mas o homem de Deus disse, deixe-a, a sua alma está em amargura, e o Senhor o escondeu de mim, e nada me revelou. Amém? Feche os teus olhos, como diz o pastor Dudu, né? Quem tem olho verde aí? Quem tem olho azul? Independente da cor do seu olho, feche ele então. Peça a Deus para falar contigo. Feche seus olhos, querido. Às vezes a gente vem para um culto como esse esperando algo de alguém, mas espere algo de Deus, peça a Deus para falar contigo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, sabemos que o Senhor é bom, que o Senhor tem cuidado de nós, que o teu Espírito habita em nós. Fale conosco nessa manhã, Espírito Santo, que não seja eu, mas seja o Senhor através da minha vida. Eu sei que eu não tenho nada para oferecer para ninguém aqui, nada meu, mas o teu Espírito está aqui, fale através de mim nesta manhã, algo poderoso, algo que vem de encontro ao coração de cada um, algo que vai realmente mudar o nosso comportamento, a nossa atitude. Em nome de Jesus eu te agradeço, aleluia. Essa palavra, todo mundo conhece esse texto, né, de Eliseu e a sunamita, e eu sempre que eu tenho oportunidade de pregar, eu fico meditando durante a semana sobre o que eu vou estar ministrando. E já há alguns dias, mesmo antes de saber que era eu que ia ministrar, eu sabia que um dia ia ter uma oportunidade, e eu falei, no dia que tiver essa oportunidade, eu quero falar sobre isso. E Deus confirmou no meu coração, fui muito em paz quanto a isso. Às vezes eu chego aqui em cima e não sei o que eu vou falar, mas hoje pelo menos eu acho que sei. Mas vamos lá. Agora eu vou ler o começo do texto para você entender. E está assim, versículo 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois dito, todas as vezes que passava por lá, ele entrava para comer. E disse ela ao seu marido, vejo que este homem que passa sempre por nós, é santo homem de Deus. Fala para o seu irmão, é santo homem de Deus. É ruim esse negócio de fala para o seu irmão, né? Mas fala de novo para ele, é santo homem de Deus. Façamos-lhe um pequeno quarto no terraço, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, e quando ele vier a nós, ali repousará. E certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele ao seu moço, Geazi, chama a sunamita. E chamando a ele, ela se apresentou perante o profeta e disse Eliseu a Geazi, dize-lhe, tu nos tens tratado com todo cuidado, agora, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? Ela respondeu, eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? E disse Geazi, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então disse Eliseu, chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, e disse Eliseu, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E respondeu ela, não, meu senhor,
homem de Deus, não iludas a tua serva. A mulher, porém, engravidou e deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os ceifeiros, e disse a seu pai: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o para sua mãe. Ele o pegou e levou para sua mãe. O menino esteve no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e então fechou a porta e saiu. Então chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Disse ela: não se preocupe. Então ela selou a jumenta e disse ao seu moço: vai depressa, não pare no caminhar, senão quando eu mandar. E partiu ela para encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Essa parte que nós já lemos. Amém? O tema dessa mensagem é: quem é você por onde você passa? O texto diz que a mulher, ela socorreu aquele homem, deu comida para ele, e ela fala para o seu marido assim: olha, eu vejo que este homem que passa é um santo homem de Deus. Ela olhou para ele e falou: olha, ele é um santo homem de Deus. E o tema dessa mensagem é sobre isso. Quem é você? Quem somos nós? Onde você anda? Onde você passa? Você é um santo homem de Deus? Uma santa mulher de Deus? Queridos, as pessoas precisam olhar para nós como cristãos, como filhos de Deus, as pessoas precisam olhar para nós e ver Deus em nós. Por quê? Nós somos imagem e semelhança de Deus, não é assim? A Bíblia fala que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E antigamente a gente falava que a gente servia a Deus, né? Mas você não serve mais a Deus, você é um filho de Deus. Você não é um servo, você é um filho. Mas você age como filho de Deus? As suas atitudes, as minhas atitudes, elas aproximam as pessoas de Deus? Porque eu preciso levar Deus por onde eu for. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem ter que falar nada. Sabe por quê? Porque as pessoas olham para nós e querem ver algo diferente em nós. E aquela mulher olhou e falou para o marido dela: olha, eu vejo. Ela não falou assim: olha, alguém me falou que esse cara é crente. Alguém me falou que esse cara, ele é da igreja, ele é evangélico. Não, ela falou assim: eu vejo com os meus olhos que ele é um santo homem de Deus. E muitas vezes nós olhamos para as pessoas, para os cristãos, e a gente quer ver isso. As pessoas olham para nós, queridos. Eu falo isso para a glória de Deus. Eu tenho uma vizinha, e quando meu irmão, a minha casa, quem conhece minha casa é geminada, era meu e do meu irmão vendeu a parte dele para uma pessoa que professava uma fé totalmente contrária a mim, porque não dizer da macumba mesmo. E quando meu irmão vendeu a casa dele, eu descobri que eles faziam trabalho e tudo, e eu falei assim com o meu irmão, falei: rapaz, você é uma benção, hein? Você vendeu a casa, vizinho de parede meia, igual fala lá na roça, para um macumbeiro. E ele falou assim para mim: é bom que você ganha a alma dela. Ainda falou desse jeito comigo, tipo assim, o problema não é mais meu. E aí, queridos, eu convivi com eles a vida inteira, convivo até hoje. E um dia, eu sempre gostei, eu tinha um 3 em 1, lembra do 3 em 1, Emerson? O Emerson lembra do 3 em 1, né? O Geneval também lembra, né? 3 em 1 para os mais novos aí. Ele era rádio, toca fita e toca disco, né? Eu tinha um 3 em 1 lá em casa, muito top. Meu cunhado me deu, meu primo me deu 2 caixas chique lá. Eu colocava, as caixas ficavam embaixo e o som em cima. E eu colocava uns louvor tocar lá bem no meu quarto, que dava assim, parede meia com ele.
E eu sempre gostei de colocar um louvor bem alto, e sempre gostei disso daí. Agora tem Alexa, né? Você fala, Alexa, tocar. Agora é chique o negócio. Agora não tem 3 em 1, mano. Mas, e aí um dia, esse morador da casa falou para um amigo comum nosso, que falou assim, olha, você fala para aquele amigo seu, que se ele ficar pondo aquelas músicas evangélicas lá, eu vou fazer um trabalho para ele, tá? Eu falei assim, fala para ele que pode fazer o trabalho, que eu não tenho medo dos trabalhos dele, não. Eu creio no Deus que eu vivo, que eu sou filho. E ele deve ter feito os trabalhos lá, mas os trabalhos não deu certo, não. E o tempo foi passando, sempre tratei ele com igualdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Convidei para vir à igreja um dia, ele falou que ia vir e tal. E acabou que ele teve um problema com a esposa dele, ele separou, ficou só a esposa e as filhas lá. E alguns dias atrás a esposa dele mandou uma mensagem para mim, falou assim, Márcio, você não tem uma Bíblia sobrando aí na sua casa, não? Aí eu falei assim, eu tenho sim. Por quê? Ela falou assim, porque eu estou conhecendo a Bíblia agora. E eu quero muito aprender mais sobre a Bíblia e tal, resumindo a história, que ela está se convertendo. E assim, eu ficava olhando para ela assim, eu fiquei assim, meu Deus, como é bom isso. Porque eu nunca deixei, querido, por mais que eu tenha os meus problemas dentro da minha casa, com a minha esposa, mas eu nunca deixei ela ouvir um mau testemunho meu. Eu sempre me preocupei, aqui do lado mora uma pessoa que não conhece a Cristo. Eu comprei um micro-ondas, querido, e uma época eu coloquei um propósito que durante o tempo, o micro-ondas fica na parede, que é vizinho com ele, que todo o tempo que o micro-ondas estava ligado, eu intercedia por eles no micro-ondas. Eu ficava assim, Deus, em nome de Jesus, salva essa família. Eu ficava doido para o tempo acabar, para me poder parar de orar, mas eu ficava, salva essa família, Pai, faz isso em nome de Jesus, salva eles, salva eles. E eu sempre orei por eles, querido, mas eu falo isso, porque eu precisava que eles olhassem para mim e vissem Deus na minha vida. Estou dizendo que eu sou um santo, um homem de Deus, não que eu tenho minhas falhas, como todos nós temos, mas eu procuro, querido, dar um bom testemunho. Nós como cristãos, nós precisamos sim, querido, nos importar com o que os outros pensam de nós. Tem gente que fala assim, eu não estou nem aí o que os outros estão pensando de mim, não, eu preciso estar aí sim, querido. Sabe por quê? Porque eu sou alguém que as pessoas olham para mim e querem ver diferença em mim, porque a gente mesmo cobra isso. A gente fala que nós somos cristãos e somos melhores, fala ou não fala? Olha lá, ó, o outro macumbeiro, não quer nada com Jesus. Olha lá, vê uma pessoa na rua, lá, um mendigo, não quer nada com Jesus, por isso está desse jeito. Então a gente se acha melhor. Não somos, nós sabemos disso. Você que ainda não é cristão, que está aqui, talvez seja visitante pela primeira vez ou segunda vez, mas nós cristãos somos meio arrogantes, sim. Não é porque somos arrogantes, é porque nós cremos num Deus que tudo pode. O único medo que o macumbeiro tem é de Deus. Então, se eles têm medo de Deus, o nosso Deus é mais forte que o deles. Concorda comigo? É verdade ou não é? Então, se você olhar, nós somos filhos de um Deus que tudo pode. Então, nós temos que crer nesse Deus e realmente temos que ser arrogantes. Sim, eu sirvo a um Deus que tudo pode e nada pode contra a minha vida. Só que as pessoas vão olhar para nós e vão falar, prova isso com as suas atitudes, prova isso com a vida que você vive. E eles vão olhar para nós e vão falar o tempo todo, você não pode fazer isso não, você é crente. Ó, você não pode olhar não, você é crente. Ó, você não pode mentir não, você é crente. Ó, você não pode ficar devendo os outros não, você é crente. É assim ou não é que funciona? E nós precisamos ter essa vigilância, sabe por quê? Eles vão olhar para nós para ver se realmente vale a pena, para ver se realmente nós somos aquilo que nós dizemos que somos, ou que os outros dizem que somos. Às vezes eu estou num lugar trabalhando e meu funcionário fala assim, ô pastor, faz não sei o que e tal. Aí a pessoa fala assim, você é pastor? Eu falo, sou. Mas você nem falou. Eu falo assim, não preciso falar, você precisa ver isso em mim. Não preciso chegar para os lugares, olha, bom dia, eu sou serralheiro, mas eu sou pastor também e tal, não. A pessoa às vezes conta uma piada de mau gosto ou uma piada maldosa, eu não rio. Eu não olho para a pessoa e dou aquela risada. Aí um dia o cara falou assim comigo, num outro serviço que eu trabalhava, o cara contou uma piada lá e tal, e eu não dei risada. Aí o outro funcionário que não era cristão falou assim,
ele não gosta desse tipo de piada não, porque ele é evangélico, ele ainda falava assim, ele é evangélico, ele falava de sacanagem, ele não gosta não, que ele é evangélico. Aí o cara ficou todo sem graça, olhou para mim, me desculpa, cara, me desculpa, eu não sabia, e tal, ficou todo sem graça assim. Eu falei, não, meu irmão, tá tranquilo, você não é obrigado a saber não, mas é porque o lugar que você está normalmente esse tipo de lugar é tudo gente doida, não sei o que. Eu falei assim, não, mas fica em paz, tá tranquilo, pronto. Mas às vezes a pessoa, você está num ambiente, você diz que é crente, mas você fala igual eles, você faz igual eles. Lembra de Pedro? Quando Pedro negou Jesus, eles chegaram para Pedro e falaram assim, olha, você é um deles, sabe por quê? Você fala como eles, o seu jeito parece com um deles. Pedro falou, não, sou não. Ele estava correndo risco, né? Na hora que a gente corre risco, a gente dá uma amarelada. E aí Pedro falou, não sou deles não. Ele falou, não, você fala como eles, você se parece com eles. Nós precisamos parecer com Cristo, nós precisamos viver, a nossa vida precisa espelhar Cristo, a nossa vida, a nossa conduta de vida precisa mostrar que somos um cristão. E aquela mulher viu que Eliseu era um homem de Deus. Aí sabe o que ela fez? Ela falou, quero abençoar esse cara, quero fazer algo por ele. Aí ela pegou e falou para o marido dela assim, olha, vamos fazer um quarto lá no terraço, colocar ali uma cama, uma cadeira, uma lamparina, e quando ele vier até nós, ele vai dormir lá. Vamos fazer um quartinho para ele lá no terraço? O marido dela com certeza falou, né, você que manda, mulher. Você que manda, mulher. Vamos fazer então. Chama lá o seu Galileu, o Lelei, eles vão doar a mão de obra, e a gente faz esse quartinho para ele aqui. Fez um quartinho para ele, pôs lá uma cadeirinha, pôs uma cama, e falou, olha, você não precisa só comer aqui mais não, quando você passar por aqui, pode dormir aqui, no quartinho ali é só para vocês dois. E aí o homem de Deus, como homem de Deus, sabe o que ele fez? Sempre que ele dormia ali, ele falou assim, poxa, vou fazer alguma coisa para essa mulher também, porque o homem de Deus é grato, o homem de Deus, ele é grato. E aí ele olhou para aquela mulher e falou assim, pô, ô estudante, chama ela lá. E falou com ela, falou assim, olha, o que eu posso fazer por você? Aí ela falou assim, como assim? Você tem nem casa para morar, rapaz, mora de favor aqui na minha casa, aqui. O que você vai fazer para mim? Sou rica. O texto fala aqui, ó, havia uma mulher no versículo, no 8 aí, ó, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica. Ela falou, eu sou rica, não tem nada que você pode fazer por mim não, fique em paz, dorme aí no seu cantinho aí. Ele falou assim, mas eu posso falar ao rei, ao senhor dos exércitos, alguma coisa aí, conversar com o vereador para você diminuir seu IPTU, e aquele problema lá no banco, lá na sua conta, lá, tem uma coisa que eu posso resolver para você. E ela falou assim, não, fica tranquilo, não precisa pagar não, eu fiz isso aí de coração para você. Aí o menino falou assim, olha, ela não tem filho não, dá um filho para ela. Sem relógio ali, eu fico preocupado com a hora. Dá um filho para ela. Aí ele foi e falou assim, olha, você vai ter um filho. Aí ela falou assim, brinca não, fala que você não pode fazer não. Ela falou, não brinca com a tua serva não, meu marido já é velho já, fica quietinho na sua aí, melhor você prometer aquilo que você não pode cumprir, porque tem de gente prometendo, né? Tá chegando aí a época das eleições aí, né? Tem de gente prometendo que não pode cumprir, misericórdia, prometendo até picanha, mas tá bom. Mas aí sabe o que acontece, querido? Ele falou assim, daqui a 1 ano você vai abraçar seu filho. E aí o que aconteceu? O homem de Deus fala e acontece. O homem de Deus não joga a palavra ao vento. Ele falou assim, ó, daqui a 1 ano você vai abraçar um filho.
Passa um ano, nasce o Joaquim lá. E aí, imagina a alegria daquela mulher que tem um filho, meu marido já está coroa, mas veio o filho. Eu até arrepiei que agora só de lembrar, o filho é bom demais, né? Nossa. E aí, meu marido, velho desse jeito, o homem de Deus me deu um filho. Oh, homem de Deus, muito obrigado. Olha, lembra que eu falei de semear agora, pô? Ela semeou na vida daquele cara. Olha só, não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Ela semeou, querido. Ela plantou uma semente na vida do homem de Deus e ela colheu um filho. Ela já era velha, era rica, não precisava de nada, mas filho ela não tinha. E ela teve um filho. E aí, a Bíblia fala que o menino cresceu e foi lá, saiu com o pai dele. E quando pensa que não, ai minha cabeça, a Bíblia não fala a idade do filho dela, mas fala que a cabeça dele doeu. E aí, ele devia ser um rapazinho já. A cabeça dele doeu e o pai falou, ó, leva lá para a mãe dele lá. Não é assim? Leva para sua mãe. Vai lá na sua mãe ver o que está acontecendo. É assim ou não é, seu Galileu? Leva lá, vai lá ver o que está acontecendo. E aí pôs o menino no joelho dela, o menino morreu. Olha só, olha o coração dessa mulher. Puxa, esse homem de Deus está de brincadeira comigo. Eu não pedi filho para ele. Agora ele vai, o menino morre. Eu não quero nem saber, vai ter que resolver esse problema. Eu não estou nem aí. Ele que me deu filho, agora ele vai ter que resolver esse problema. E aí ela pegou a jumenta. A Bíblia fala que ela falou assim, ó, não para, falou com o servo dela, não para, vamos lá no Monte Carmelo, eu vou lá trocar uma ideia com ele. Aí veio o servo dele, olhou e falou assim, está vindo a Sulamita, vai lá ver o que está acontecendo com ela. E aí ele foi, chegou, e ele falou com ela, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Ela falou assim, vai tudo bem. Ou seja, dá licença, meu problema não é com você, é com aquele ali, ó. Às vezes sabe o que acontece com a gente? A gente fica contando problema para quem não pode resolver. Você fica desabafando com qualquer um. É bom desabafar, né? É bom você estar com raiva, você expressar. Pô, o cara é chato. Nossa, o cara fez isso comigo. É bom você desabafar. Mas sabe o que eu aprendi com isso aqui? Desabafa com quem pode resolver esse problema. Fica contando sua vida para todo mundo, não sabe por quê? Vai virar uma fofoca. Porque ele não vai guardar. É como eu vi um áudio outro dia, o cara falou assim, que rapaz, eu vou guardar segredo. Nem você conseguiu guardar, você contou para mim. Agora eu vou guardar seu segredo. Ele não vai guardar, querido. Ele não tem compromisso contigo de guardar algo que você contou para ele. Ó, vou te falar um negócio, mas não conta para ninguém não. Ele vai contar para todo mundo. É a mesma coisa que você falar, ó, vou te falar um negócio, mas você espalha. Espalha. E ela falou assim, olha, Geazi chegou para ela e falou, e aí, tá tudo bem? Seu marido está bem, seu filho, está tudo tranquilo, está tudo bem. Dá licença, está tudo bem. E aí ela chegou no homem de Deus e abraçou as pernas dele. E aí ela abraçou as pernas dele e Geazi falou, peraí, solta ele. Não, deixa. Eliseu falou para ela assim, deixa ela. Ela está curada e nem Deus me mostrou o que está acontecendo. Deus me escondeu o que está acontecendo com ela. Mas ela está triste. Quando Eliseu olhou para ela, querido, que ela estava vindo, ele falou assim, ela está mal. Sabe por quê? Ele conhecia ela. Ele tinha intimidade com ela. Eles viviam um relacionamento de um que um olhava para o outro e sabia o que estava acontecendo. E quando ele olhou para ela, ele falou assim, ela está mal. Alguma coisa aconteceu e nem Deus sabe. E nem Deus me revelou. Deus sabe. Nem Deus me revelou. E aí ele falou para ela assim, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, está acontecendo? O problema que você me arrumou, você falou que era uma bênção para mim, morreu. O filho que você me deu, morreu. E sabe onde que está? Está lá na sua cama, lá, ó. Aquilo lá não é mais problema meu.
vai lá resolver. Vai lá resolver, porque eu não pedi filho para você. Eu estava vivendo a minha vidinha tranquila. Eu te falei ainda que eu não precisava de nada, que eu habito no meio da minha parentela, da minha família. Mas você me deu um filho. Agora, sabe o que você vai fazer? Se vira. Se vira, porque o filho está lá deitado na sua cama lá. Nem dormir lá mais você vai poder, porque vai apodrecer na sua cama, mas eu não vou tirar isso lá. Eu te abençoei, rapaz. Fiz algo por você, agora você pega e faz isso comigo. Para quê? Imagina o coração daquela mulher, querido. Imagina o seu filho morrer. Não imagina isso não, em nome de Jesus, não vai morrer não. Mas imagina o coração dela como ficou. Às vezes a gente olha para esse texto, a gente não consegue entender a profundidade do coração daquela mulher. Ela estava muito triste, querido. E Geazi chegou para ela e falou: como é que você está? Falou: vai tudo bem. Vai tudo bem. Eu não vou desabafar com quem não resolve o meu problema. Eu não vou contar minha vida para quem não tem nada a me ajudar. Eu vou contar para aquele que pode realmente solucionar os meus problemas. E olha, você, dá licença, menino. Dá licença aqui que eu quero falar com o seu chefe. Eu quero falar com o homem de Deus. É aquele que eu vi, que é um santo homem de Deus. E eu tenho certeza que ele vai solucionar o meu problema. E aí, ela falou para ele assim: olha, eu não te pedi filho. Eu não sei para que você foi me dar filho. Ela falou assim: olha, versículo 27. Ela abraçou os pés dele. Geazi chegou para tirar e falou assim: olha, sua alma está em amargura. O Senhor escondeu de mim. E disse ela: eu pedi filho ao meu Senhor. Eu pedi algum filho. Ela ainda falou assim: eu te pedi algum filho. Não disse eu que não me iludas? Ou seja, olha que ilusão. O filho que agora ela amava, que cuidou dele, que cresceu, agora morreu. Muitas vezes a gente recebe uma bênção, recebe um milagre, e depois aquilo vira uma maldição na vida da gente, e a gente fala: meu Deus, por que disso? O que está acontecendo comigo? Eu orei tanto ao Senhor por esta causa, e agora está acontecendo isso comigo. Quantas vezes você já não falou para Deus: oh Deus, não é possível que você está de brincadeira comigo. Orei tanto ao Senhor para me dar um emprego, agora que luta nesse emprego que eu estou passando. Será que é do Senhor mesmo que me deu? Será que era para eu estar aqui mesmo? Quantas vezes você já não falou, querido? Será que era para eu ter casado? Será que era para eu trabalhar nessa empresa mesmo? Será que era para ter comprado esse carro, para ter feito isso? Quantas vezes Deus já às vezes te permitiu passar por algo que você olhou e falou assim: não é possível que é Deus. Porque a gente tem uma mania muito lógica de olhar para as coisas e falar: tudo que é bom é Deus, tudo que é ruim é o diabo. Mas às vezes é o contrário. Às vezes Deus te dá algo ruim para te fazer crescer, e você acha que é o diabo e não pega. Ou o contrário, o diabo te dá algo bom e você acha que é bom e pega aquilo ali, quando você vai ver uma cilada. Por quê? Às vezes você não olha com os olhos que Deus quer que você veja. Às vezes você não tem discernimento suficiente para olhar o que é Deus e o que é o diabo, porque nem tudo que é bom é Deus e nem tudo que é ruim é o diabo. Como o texto de Paulo que eu citei agora há pouco aqui, lá em Romanos capítulo 5, que eu acho que toda vez que eu prego eu falo esse texto, Romanos 5,3. Se você não decorou ele ainda, você vai decorar hoje. Romanos 5,3. Nós nos gloriamos nas nossas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Paulo está falando assim: eu fico muito feliz quando vem problema, porque eu sei que eu vou fazer, esse problema vai me fazer crescer. E às vezes a gente vê um problema, a gente faz o quê? Dá 2 passos para trás, não quer enfrentar, não quer encarar a situação. Casamentos terminam porque pessoas não têm coragem de encarar realmente um casamento como algo que faz crescer. Casamento é bom demais? É muito bom ter uma esposa do seu lado, mas tem hora que faz raiva demais. Tem ou não tem, Cláudio? Não tem hora que você me faz raiva demais? E tem hora que eu te faço raiva demais? Tem. Faz raiva ou não faz, seu Galileu? Ai, irmã Marli, agora já não faz mais. Olha lá, ela fez assim, ó. A gente aprende a conviver, querido. O Emerson Gilmar, olha que casalzinho sereno, olha só que lindo, olha só. Faz raiva ou não faz, Emerson? Já fez mais, né? Mas agora faz menos. Eu não é, Gilmar? É assim, querido. A gente olha para o casal, às vezes, querido, tem dia que eu brigo feio com a minha esposa. Graças a Deus tem bastante tempo que isso acontece, assim, tão feio, né?
Mas tem dia que a gente discute assim, por bobeira. E você está do lado do outro, sorrindo assim, ó, glória, meu Deus, que vontade de matar, como diz Dudu, né? Que vontade de matar. Mas querido, mas você acha que se o primeiro problema que tivesse acontecido, eu estaria casado há 29 anos? Não estaria. Por quê? A gente precisa olhar para o problema e falar assim, esse problema vai me fazer crescer. Não é, Mario? O dia que o cachorro veio e aquele cara te colocou na frente do cachorro. Não podia ter falado isso não, né, Júnior? Ou podia? O Júnior, eu vou contar um negócio aqui. Pode contar, Mario? A Marilda fala assim, que quando ela namorava com o Júnior, aí um dia estava vindo um cachorro, sabe o que o Júnior fez? Pegou a Marilda e colocou na frente. Mas o Júnior estava certo. Se mordesse nele, como é que ele ia te salvar depois? Se mordesse você, te pegava no colo e te levava. Foi esse o raciocínio, não foi, amigo? Aí, entendeu? O cachorro mordesse nele, ele não era esse peso todo hoje, que ele é hoje, ele era menos, mas você não ia conseguir carregá-lo. Agora, se mordesse você, te levava na UPA, não é? O raciocínio do homem é mais lógico, é porque a mulher não consegue entender. Você tinha mais fé, né? Você repreendeu o cachorro, tá vendo? Mas mesmo se você tivesse mordido, ele te salvaria. Você não salvaria ele. É esse o raciocínio. Às vezes, querido, o problema vem e você não consegue encará-lo. Você não consegue olhar para o problema e falar assim, rapaz, eu vou te vencer, problema. Eu vou te vencer, sabe por quê? Você é mais forte que meu Deus, não. Não tem como. Não tem como o problema, você ser maior que meu Deus, não. Não tem como. E aí aquela mulher olhou e falou assim, homem de Deus, se eu te falei para você não me iludir, rapaz, por que você me iludiu? O menino morreu. O menino morreu, cara. Eu falei com você para não me iludir. Ainda te falei na hora. Eu falei assim: olha, eu sou rica. Como é que é aquele áudio da mulher? Eu sou rica. Eu sou rica. Eu habito no meio do meu povo. Eu não preciso de ajuda. Aí você vai e me dá um filho. Agora está lá, ó. Se vira. O problema não é mais meu. O problema agora é seu. E aí, Eliseu falou: olha, Geazi, vai lá, cinge os seus lombos, toma do meu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém no caminho, versículo 29, se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não responde, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Disse, porém, a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele se levantou e acompanhou. Olha, não dá para ver não, mas o meu relógio que funciona, que nós 10h30, vacilei. Ele olhou e falou assim: olha, pode deixar que eu vou lá contigo então. Ele falou com o moço: vai lá, põe meu cajado lá, esse menino vai ser curado agora. Aí falou assim: ó, leva a mão não, mas eu não quero esse menino lá não. Pode até mandar um menino, mas eu quero que você resolva o problema. Foi você que me arrumou esse problema, então agora você vai resolver. O homem de Deus, querido, não corre da responsabilidade. O homem de Deus, ele assume. Eu falei: eu sou homem de Deus, e se eu sou o homem de Deus, eu vou lá contigo, pode ficar tranquilo, eu vou lá contigo, eu vou cuidar desse menino. E aí a Bíblia fala que ele foi lá. Disse, porém, o 31, Geazi passou na frente e colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz e nem reação. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. O menino não despertou. Perdi. Chegando Eliseu, versículo 32, chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Entrou e, fechando a porta sobre eles, orou ao Senhor. Só voltando um pouquinho aqui, aquela mulher, ela foi até Eliseu sem murmurar. Ela chegou, ela foi,
ela podia ter chegado nele. Por que você fez isso? Chegou no Geazi e falou, Geazi falou, e aí, tá tudo bem contigo, tá tudo bem com teu marido? Que bem o quê? Vocês são um bando de charlatão, vocês são picareta, vocês chegaram lá, me arrumou filho, agora ela podia ter falado com o Geazi, ela estava amargurada, o próprio Eliseu falou que ela estava amargurada, mas ela tinha um foco, querido, ela tinha um foco, o foco dela era falar com o homem de Deus. Às vezes, nós perdemos o foco da nossa vida, às vezes a gente fica sem foco, já viu, você vem, eu dou muito exemplo com a minha esposa, às vezes a gente vai num lugar, às vezes eu estou vindo do centro, ela fala assim comigo, você passa ali no shopping para mim ir na caçula pegar um negócio? Aí eu falo assim, você vai aonde? Na caçula, só comprar um negócio. Ela já está rindo lá, porque ela sabe o que eu vou falar. Aí eu falo assim, então tá bom, você vai só na caçula, né? Tá. Aí a gente entra no shopping, querida, ela para assim, olha assim, fala assim, Cláudia, foco, onde você vai? Caçula. Aí a gente anda mais um pouquinho, aí ela olha assim, minha esposa não é gastadeira não, graças a Deus. E aí ela olha o negócio assim e fala, Cláudia, foco, não é a caçula que você vai? A caçula é lá no final, vamos lá na caçula então. A gente sempre entra pelo BH ali, né? Tem que atravessar o shopping todinho. Devia entrar pela outra porta, é mais rápido, né? Já não tem como ela sair do foco, né? Subiu a escada rolante. Mas aí eu falo para ela assim, foco. Às vezes a gente não tem foco na vida. Você vê uma pessoa assim, não, montei um negócio aí e tal, e aí eu montei um comércio, não sei o que lá, aí, e o que você está fazendo? Estou trabalhando lá, estou no lugar, mas eu começar a fechar e deu certo, não tem foco. Não tem foco, Deus não tem como agir na sua vida, te prosperar, multiplicar algo na sua vida, que você não tem foco. Hoje você quer algo, amanhã você já não quer mais, como é que Deus vai fazer? Hoje você é vendedor, amanhã você já falou que vender é muito ruim. Hoje você é construtor, amanhã você já falou que construir não dá. Não adianta, você precisa ter foco. Às vezes vai no mercado, eu falo a mesma coisa, tem que ir no mercado comprar pão integral. Chega no mercado, aqui, Cláudia, foco. Por isso que eu comprei um carro agora que chama Focus, para ela entender que tem que ter foco na vida. Foco. Às vezes a nossa vida, querido, não tem foco. Cada dia você está para um lado. Como que Deus vai Deus, em nome de Jesus, abençoa o meu comércio, meu Pai, em nome de Jesus. Aí Deus está preparando lá vários clientes, pessoas para ver. Aí daí a pouco, Deus, eu vou fechar esse comércio. Eu penso, arruma alguém para me comprar isso aqui. Mas aí, como é que eu vou fazer? Claro que Deus não é assim, né? Mas às vezes você não tem foco na vida. Você quer algo hoje, amanhã você já quer algo diferente. E fica a vida inteira pulando de um negócio para outro, pulando de uma área para outra. Você precisa ter um foco. Você precisa entender o que é bom para você, onde você quer chegar, onde você quer chegar, porque se você não souber onde você quer chegar, você vai sair. Um dia eu estava vindo de São Paulo, pela Fernão Dias, eu não conhecia aquela entrada ali, de campanha, nunca tinha passado por ali, fui daqui para lá, mas na volta eu não sabia onde que entrava. Quando eu vi, eu já estava chegando em Lavras. Aí, para quem conhece a estrada aí, né? Aí eu cheguei em Lavras, faltava 1 quilômetro, conhece, né? E aí, eu vi lá Lavras, 1 quilômetro. Andei, entrei, parei num lugar, falei, moço, como é que eu faço para chegar em Juiz de Fora aqui? O cara falou assim, você está vindo de onde? Falei, São Paulo. E você está indo para onde? Juiz de Fora. Aí ele perguntou de novo, você está vindo de onde? Falei, São Paulo. Você está indo para onde? Juiz de Fora. 3 vezes ele me perguntou. Aí ele falou assim, rapaz, só você pegar direto aqui, fez desse jeito, aqui Lavras, São João del Rei, Barbacena, Juiz de Fora. Mas quem falou Barbacena, eu falei, top das galáxias. Eu não sabia que de Lavras a São João del Rei era 158 quilômetros. Ele não falou isso comigo, ele fez assim, parecia que era Juiz de Fora, Eubank e Santos Dumont. Na hora que eu passei Lavras, que eu vi a placa São João del Rei, falei, irmão, quantos quilômetros daqui São João del Rei? O cara, 158. Falei, eita, glória. Era só eu ter voltado uns 25, pegado campanha ali e voltado. Mas ele falou comigo que era fácil, mas o meu foco era o quê? Juiz de Fora. Se eu tivesse falado com ele, como é que eu faço para chegar em Campanha, que é uma cidade que, do lado da Fernão Dias ali, era bem mais fácil, mas eu nunca tinha passado ali. Hoje é tranquilo. Mas quando você está em algo que você não conhece, você precisa de orientação de alguém.
procure orientação correta, procure se aconselhar com pessoas corretas. Sabe por quê? Às vezes você está procurando, está falando com alguém que não entende do que você está precisando. Às vezes seu casamento está com problema, você está conversando com um cara solteiro. Às vezes você está com problema com o seu filho e está pedindo um conselho para uma pessoa que nem filho tem. Como que essa pessoa vai te orientar? Ela pode até te dar uma boa orientação, talvez ela estudou, mas a melhor opção é você andar com pessoas que já estão no caminho. Você conversar, você se orientar com pessoas que realmente já têm uma caminhada. Se oriente, procure pessoas experientes para poder. A Bíblia fala assim que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas os mais velhos, normalmente eles vão ter melhores ideias para te dar, melhores caminhos para você passar. Então, aquela mulher tinha um foco, e o foco dela era falar com o homem de Deus. E ela chegou no homem de Deus e falou, vai lá. E aí, a parte que nós já chegamos, e ele chegou lá, e a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, versículo 33, estou terminando já, até porque também o horário também está indo. Ele orou ao Senhor, e então subiu na cama, deitou-se sobre o menino, e colocando a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, debruçou-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E depois ele desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra, tornou a subir e se debruçou sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. E ele a chamou. Quando ela se apresentou diante dele, disse ele, pega o teu filho. Pega o teu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés, inclinou-se à terra, então pegou seu filho e saiu. Querido, o que Deus fez por nós é perfeito. O que Deus faz por mim e por você, não precisa de você ter dúvida. Não precisa, querido. Não precisa de você ter dúvida. Nós temos aprendido nos últimos tempos, aí eu não ia falar isso aqui não, mas eu vou falar. Nós aprendemos que Cristo morreu na cruz por nós, que nós já somos mais que vencedores. Efésios 1:3, bendito seja Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Você já aprendeu que você é abençoado, não é verdade? Mas nós aprendemos também, eu vou falar, estou falando com o Espírito Santo, tá? Nós aprendemos também, querido, que ir no monte para buscar Deus é errado. Que ir no monte para orar, para buscar um milagre, é errado. Nós aprendemos que acordar de madrugada para orar, para buscar Deus, é errado. O propósito é errado. Mas que se for para buscar Deus, se for para buscar intimidade com Deus, se for para melhorar a sua intimidade com Deus, a minha intimidade com Deus, é certo. Aí agora é a parte que eu vou falar. Quanto tempo você não vai no monte para buscar intimidade com Deus, já que é certo para buscar intimidade? Quanto tempo você não ora de madrugada para buscar intimidade com Deus? E eu também, querido, eu também. Quanto tempo que eu não acordo mais? Eu já fiz campanha de 21 dias, 3 horas da manhã naquele monte lá em cima da UPA, para buscar um milagre. Mas e pergunta se eu já fui lá pelo menos uma vez para buscar intimidade com Deus. Eu também, querido, o Espírito Santo está falando comigo também. A gente relaxou, querido, a verdade é essa, a gente relaxou. A gente debruçou na nova aliança e falou assim, não preciso disso mais, mas a gente relaxou, a verdade é essa. A nossa vida de oração não é mais a mesma. Não adianta você falar que você ora tanto quanto você orava antes, que você não orava, não. Eu também não oro, não. A gente relaxou na vida espiritual, querido. Infelizmente, a gente relaxou, a gente debruçou em cima de uma nova aliança que é totalmente correta, está tudo 100% certo na nova aliança. Mas a gente parou de orar como orava antes. A gente parou de buscar Deus. A gente não precisa buscar Deus, porque Deus está dentro de nós. Mas se Ele está dentro de nós, por que não fala tão claramente com nós mais?
Se Ele está dentro de nós, por que a gente não tem tanta experiência com Ele mais? Porque a gente relaxou. A verdade é essa. Nós pastores aqui em cima somos culpados disso também. A verdade é essa, somos culpados sim, porque nós falamos isso e nós não fizemos também, querido. A minha vida de oração não é mais a mesma. Eu falo isso para minha vergonha. Não é, querido, não é. Eu não oro tanto como eu orava mais. Eu não tenho intimidade com Deus como eu tinha mais, porque a gente parou no tempo, num Deus que está dentro de nós, mas que não faz diferença nenhuma quando a gente está lá fora. Infelizmente, querido, infelizmente para muitos de nós, a gente está falando de um Deus que habita dentro de nós, mas os outros não estão vendo Ele dentro de nós, porque a gente está falando que Ele é vivo dentro de nós, mas não é coisa nenhuma, porque a gente não mostra isso do lado de fora, a gente não está mostrando, querido, porque a gente está pensando que está muito fácil. Deus já pagou, Deus já pagou, Deus já fez, e eu não faço mais nada então. E o mundo, querido, o mundo precisa de mim, o mundo precisa olhar para mim e ver Deus dentro de mim, e às vezes não está vendo, sabe por quê? Porque eu não oro mais, porque eu não tenho mais intimidade com Ele, porque o mundo está olhando para nós e está falando assim, esses crentes da nova aliança aí, tudo virou uma banalização, tudo para eles agora pode, e o povo relaxou. Não tem problema não, isso não é pecado não, isso não é mesmo não, querido, mas desde que você entenda que é Deus que está falando para você fazer, para eu fazer. Eu posso ir no monte sim, querido, eu posso marcar um momento e ir lá no monte, e Deus, eu te agradeço, Pai, pela minha família, Deus, eu estou aqui para orar pelos meus vizinhos, porque os meus vizinhos são todos incrédulos, os meus vizinhos não conhecem o Senhor. Deus, eu estou aqui, Senhor, porque a minha família, só eu que sou crente. Deus, eu estou aqui, Senhor, porque eu não sinto mais a tua presença dentro de mim. Eu estou aqui, Deus, nesse monte, porque eu vim aqui, eu sei que o sacrifício não é para ter, o Senhor já fez o sacrifício na cruz por mim, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu quero sentir o Senhor falando comigo, eu quero que o Senhor me dê uma direção, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Deus, eu estou aqui de madrugada, acordado, porque eu sei que não é pelo sacrifício de acordar, mas é porque eu quero me esforçar para sentir mais do Senhor dentro de mim, para o Senhor falar através de mim, para o Senhor fazer através de mim, porque está muito fácil para mim. Jesus, me ajuda, me fortalece, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia. É isso que está faltando para nós. Está faltando para nós olhar para dentro de nós e falar: o Senhor habita dentro de mim mesmo, então se manifesta através de mim. O Senhor é vivo dentro de mim mesmo, então se manifesta. Eu preciso orar pelas pessoas e elas serem curadas. Eu preciso colocar a mão nas pessoas e elas serem libertas, porque tem o Espírito dentro de mim. Então eu preciso pôr a mão, eu preciso acordar a vida, eu preciso ressuscitar pessoas, porque esse Deus habita dentro de mim. Ele precisa sair, querido, ele precisa sair. Querido, me perdoe, mas isso é um desabafo. Eu não posso dizer que Deus habita dentro de mim e ser igual ao mundano. Eu não posso dizer que Deus habita dentro de mim e as pessoas vão olhar para mim e falar: olha lá o que ele faz, olha a casa dele, olha o que ele fez. Eu não posso, querido, isso não pode acontecer. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: esse é um santo homem de Deus, essa é uma santa mulher de Deus, é alguém que tem Deus dentro dela. Olha lá como é que ela é diferente, olha como que ele é diferente. Aquele ali tem Deus dentro dele, aquele ali tem Deus dentro dele de verdade. Aquele ali não é desses crentes que fala só não. Você vê que ele é diferente. Onde ele passa, a sombra de Paulo curava, querido. A sombra, querido. É muita coisa que precisa mudar no nosso comportamento. É muita coisa que a gente precisa abrir os olhos e dizer assim: tem algo para ser feito. Não está fácil. Não é fácil assim não, querido. Cristo pagou sim, não estou despregando nova aliança aqui, não vai falar isso em nome de Jesus, não, Cristo pagou sim, que Ele está pago, tomou posse de tudo que Cristo fez na cruz por mim, mas isso precisa externar, isso precisa ser realidade na vida de outros, isso precisa ser
a realidade dos que estão lá fora. Eles precisam olhar para nós e falar assim: aquele ali é homem de Deus, é mulher de Deus, ele sopra diferente, ele fala diferente, ele age diferente, ele não dá calote em ninguém, ele não dá prejuízo em ninguém, ele não fica devendo ninguém. Sei que você tem seus problemas, sei que você tem suas fases, ninguém consegue ser perfeito, mas um dia eu falei essa frase aqui que eu aprendi: satisfação não paga dívida, mas limpa a cara. Você deve a alguém, querido, fala para a pessoa: olha, meu irmão, eu não tenho dinheiro para te pagar, o aluguel está atrasado, eu não tenho esse dinheiro, está faltando coisa na minha casa, mas em nome de Jesus eu vou te pagar. Eu vou te pagar. Olha, eu sei que eu estou te devendo, eu sei que eu estou te passando na rua de cima, né? Diz que pobre sobe na vida quando está devendo na rua de baixo, né? É muita coisa que fala por aí, que infelizmente está sendo a realidade de muito crente. Infelizmente, querido, eu falo isso para a glória de Deus, não é para mim, é vergonha isso não, mas infelizmente tem muito crente dando testemunho, pior do que o ímpio. Um dia eu dei uma carona para a mulher, nossa, que carona que eu arrependi. A mulher danou falar mal de crente dentro do meu carro. Eu não gosto de crente morou na minha casa e não pagava, crente me deu calote. A minha esposa fala até hoje, falava que você para não dar carona, você ficava dando carona nos outros. Eu voltei o carro, para dar uma carona, a mulher que estava no sol pelando, entrei no carro com o ar-condicionado ligado, dei o maior conforto para a mulher, e a mulher meteu o pau em crente. Sabe por quê? Tem um monte de crente fazendo besteira na rua, infelizmente. Ela falou porque acontece, ela falou: eu não gosto de crente só me deu prejuízo. É claro que talvez foi só mas que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Mas em nome de Jesus, que essa palavra nos faça ter uma atitude diferente, que essa palavra nos mostre que realmente nós precisamos ser melhores, em nome de Jesus, amém? Fica chateado comigo não, mas Deus é bom. Fica de pé no seu lugar. Deu tudo certo aí, ó. 12:11. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, que não seja somente um falar conosco, mas seja o nosso agir. Possamos agir diferente, possamos fazer diferente e fazer diferença. Que a nossa vida te agrade, Pai, que as nossas palavras te agradem, que as nossas atitudes te agradem. Nós queremos ser homens e mulheres de Deus, que por onde nós passarmos, as pessoas vão ver, ali vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Assim como Eliseu fez diferença na vida daquela mulher, nós queremos, Pai, que o Senhor faça através de nós. Nós queremos ter intimidade contigo, a ponto de o Senhor falar algo que até nós vamos duvidar, mas nós vamos fazer, porque nós temos essa intimidade. Que possamos buscar essa intimidade com o Senhor, possamos buscar esse relacionamento contigo, um relacionamento de pai e filho, onde o Senhor fala a verdade e nós obedecemos, onde o Senhor fala que é para fazer e nós fazemos, aonde o Senhor é Senhor da nossa vida, o Senhor está no comando da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, por essa palavra, por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: o seu domingo vai ser abençoado. Fala assim com ele: essa semana vai ser a melhor semana da sua vida. Amém? Aleluia. Estenda as suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus